Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estamos aqui no assunto 9, né? Hidrólise salina. Qual que é o objetivo desse assunto 9? É entender o comportamento ácido e básico de sais. Ok? Bom, qual vai ser o caminho da nossa aulinha, né? Primeiramente, a gente vai fazer uma problematização. Depois, o tio vai dar uma definição de sal para vocês, uma definiçãozinha bem básica, bem lá do ensino médio. Depois a gente vai ver a bitolinha do tio para classificar um sal ou um ácido como ácido ou básico, tá? Depois, aí sim, nós vamos para o conceito de hidrólise salina, né? O comum é a gente começar a definir o conceito lá no começo, mas não, primeiramente a gente vai problematizar, vai definir sal, vai relembrar o que é um sal, vamos usar uma bitolinha, né, uma regrinha bobinha para classificar um sal como ácido ou básico, depois aí sim, né, então tem toda uma parte introdutória para depois sim definirmos hidrólise salina, né, e mostrarmos como é que funciona a tal da hidrólise salina. E aí depois a gente avança, né? Vamos falar sobre o alfa da hidrólise, né? O grau de hidrólise, constante de hidrólise, que é o KH. Então, ó, vai surgir mais um K aqui pra gente, né? Já vimos vários Ks. Esse daqui é mais um. Lembra que o tio falou para vocês que vai ter um monte de K. Normal. Por último, a gente vai ver a dedução de várias fórmulas úteis. E no meio do caminho nós vamos resolver muitos exercícios, ok? Então esse daí é o caminho da nossa aula. Bom, então vamos lá. Vamos para o item 1. Problematização. Problematização. Bom, pessoal, vamos tentar imaginar uma situação onde você é o professor e está dando essa aula no ensino médio, certo? Você vai ter que dar hidrólise salina no ensino médio. Portanto, lá, até esse momento, na maioria dos materiais, você não viu ainda o conceito de ácido e base segundo Bronsted-Lowry e segundo Lewis. Você só viu o que é um ácido e o que é uma base segundo Arrhenius. Então, eu sugiro a vocês, quando for trabalhar a hidrólise salina, é muito interessante você problematizar o conceito de ácido e base segundo Arrhenius, né? Então vamos lembrar? Segundo Arrhenius, o que é um ácido? Vamos relembrar aqui, ó. Ácido é uma substância que, vou ler aqui para vocês, tá? Substância que contém hidrogênio e reage com água para liberar íons H+. Então, o que a gente espera de uma substância ácida, segundo a definição de Arrhenius? A gente espera que ela tenha uma determinada estruturinha aqui, seja ela qual for, e pendurado nessa estrutura existe um hidrogênio. Por que eu preciso ter necessariamente essa estrutura? Porque quando eu jogo essa estrutura em água, segundo Arrhenius, né, essa estrutura vai liberar H+. Né? E aí eu vou ficar com a estruturinha aqui, ó, negativa. Certo? Então, isso aqui, ó, é um ácido, segundo Arrhenius. Né? É uma estrutura que necessariamente precisa ter um hidrogênio para ser liberado em água. Tá? Muito bem. Então, o que é uma base, segundo Arrhenius? Eu vou ler aqui para vocês, tá? É um composto que libera íons hidróxido ou hidroxila na água. Então, da mesma forma
que um ácido tem que ter um hidrogênio penduradinho para ser liberado em água, uma base, segundo Arrhenius, eu preciso também ter uma estruturinha, e pendurado nessa estrutura, eu preciso ter uma certa hidroxila, né, uma hidroxila, para quando eu coloco isso em água, essa hidroxila é liberada. Tá? Ah lá. Tudo bem? É questionável isso, tá? Tem uma discussão aí na literatura se precisa ter hidroxila, se não, se libera ou se produz, né? Se libera, se o conceito é libera, então tem que ter a hidroxila. Se produz, não tem que ter hidroxila, basta reagir com água e a hidroxila da água é liberada. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, totalmente inútil para esse momento, nós estamos no ensino remoto, né? Enfim, vamos pegar a definição clássica aqui, né? O que é uma base segundo Arrhenius? É uma estruturinha que, quando eu jogo em água, libera íons hidróxido, né? E aí, por isso que tem comportamento básico. Muito bem. Então, como é que o tio dava essa aula de hidrólise salina no ensino médio? Eu relembrava o conceito de ácido e base segundo Arrhenius, que tem sua alimentação, né? A gente já conversou sobre isso. Todo o conceito de ácido e base, né? Toda a teoria, toda a definição de ácido e base, ela tem suas qualidades e seus defeitos. Então a gente tem que ficar o tempo todo trocando óculos, né? Trocando as lentes para interpretar o mundo. Então, ora as lentes de Arrhenius são mais interessantes do que as lentes de Bronsted-Lowry, ora as lentes de Bronsted-Lowry são mais interessantes, ora as lentes de Lewis são mais interessantes. Então, aqui no ensino médio você está trabalhando com a lente de... para você enxergar o mundo, a lente de Arrhenius. E aí é muito legal você problematizar isso. Mostrar para o aluno que, opa, tem um probleminha aqui. Qual que é o probleminha? Olha, segundo Arrhenius, eu preciso ter hidrogênio na estrutura, eu preciso ter hidroxila na estrutura para que elas possam ser liberadas em água. Acontece que, né? Se eu, por exemplo, pegar 3 sais, tá? E aí você pode fazer essa experiência com o seu aluno. Você pode pegar 6, 7. Eu lembro que dependendo da escola que eu trabalhava, às vezes eu pegava 6, 7, 8 sais, né? Se a escola tem recursos, se tem lá bastante reagente, dá para pegar vários, né? Mas se você não tem, você escolhe só 3, né? Então eu pegava, por exemplo, você pode pegar cloreto de alumínio, você pode pegar NaCl e você pode pegar o bicarbonato de sódio, né? Então, quando você pega o cloreto de alumínio e joga ele em água, né, e pega uma fitinha de pH e mede o pH da água, você percebe que o pH vai lá para baixo, ele tem um comportamento ácido. Quando você pega o NaCl e joga em água e mede o pH resultante dessa solução, vai ver que essa solução aqui tem um pH próximo do neutro. Né? E quando você pega o bicarbonato de sódio e joga em água, a solução tem um pH básico. Então, olha só que legal, cara, pessoal, para você problematizar. Como que eu consigo explicar essa estrutura tendo um comportamento ácido se ela não tem hidrogênio para liberar em água, né? Como que eu consigo explicar o comportamento básico dessa estrutura se ela não tem hidroxila para liberar em água? Muito pelo contrário, ela tem um hidrogênio aqui, né? Percebe? Já aqui o comportamento neutro, ok, né? Mas percebe? É um jeito muito interessante de você problematizar com seu aluno lá dentro do laboratório. Você relembra o conceito de ácido e base, segundo Arrhenius,
né? Depois você pega uma série de sais que você já conhece, que tem comportamento ácido, básico e neutro, né? Primeiro você mede o pH da água pura para os alunos, né? Para mostrar, olha, o pH está por volta de 7. E aí depois você vai jogando os sais, né? Preparando pequenas soluções ali e vai medindo com a fitinha de papel de pH. Você vai ver que, ó, por exemplo, o cloreto de alumínio tem um pH bem ácido, tá? Em água. Esse aqui tem um pH também, não é tão alcalino, mas acho que é lá por volta de 9. Eu não me lembro agora. Tá? Depois a gente vai fazer o cálculo para isso, não vou trabalhar com isso daí agora com vocês não. Tudo bem? Muito bem. Então o que a gente percebe é que a teoria de Arrhenius nesse sentido, pelo menos por enquanto, ela é complicada para interpretar o porquê que ou para interpretar o comportamento ácido e básico de sais, tá? Esse é um jeito interessante de começar a hidrólise salina no ensino médio. Beleza? Muito bem. Então, vamos continuar a brincadeira aqui, ó. Problematizamos. Então, a questão que está em jogo é o porquê, né? Por que os sais têm comportamento ora ácido, ora básico, ora neutro, né? Essa é a questão que está por trás. O porquê que ele pode se comportar feito ácido ou feito uma base. Muito bem, é isso que a gente vai tentar explicar aqui na aula de hidrólise. Então, para começarmos a explicar, vamos aqui, ó, relembrar uma pequena definição de sal. Vamos pegar uma definição bem simplesinha, né? Lá do ensino médio. O que é um sal, segundo uma definição lá do ensino médio? É um composto iônico cujo cátion, escreve aí, cujo cátion vem de uma base e o ânion vem do ácido. Certo? Uma definição muito comum que a gente percebe é o que é um sal? É o produto da reação entre o ácido e uma base, né? E aí, esse composto iônico, o cátion vem sempre da base e o ânion vem sempre do ácido. Professor, não entendi. Olha, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o exemplo do NaCl. Ó, e aí perceba que o tio vai fazer com corzinha, ó. Ah lá. O NaCl, ele é um sal. Por que ele é um sal? Porque ele vem, ó, NaCl. Opa! Ele veio da base, ó, NaOH mais HCl. Olha lá, NaOH mais HCl dá o que, gente? Dá NaCl mais HOH, que você conhece como H2O, né? Tudo bem? Então, ó, o que é um sal? Ó, NaCl é um sal, cloreto de sódio. É um composto iônico cujo cátion, o cátion, que é o Na, sempre o elementozinho da esquerda, ele vem de uma base, ó. O cátion veio da base, NaOH. E o ânion, olha o ânion aqui, ó. O ânion vem de um ácido. Certo? Vou dar um segundo exemplo aqui, né? Ó, o iodeto de potássio. O iodeto de potássio é um sal. Por que ele é um sal? Porque o iodeto vem do ácido, do HI.
Olha lá. Certo? E o potássio veio da base. Qual base? KOH. Certo? Então, ó, o cátion junta com o ânion, reagindo, né, formando iodeto de potássio. E o H+, junta com HOH-, dando HOH, que você conhece como H2O. Beleza? Então, relembramos aqui o que é um sal, refizemos uma definição de sal lá do ensino médio, bem basiquinha, certo? Então você tem que sempre lembrar por que eu tô falando isso daqui, porque agora a gente vai relembrar uma bitolinha para classificar um sal ou como sendo um ácido ou uma base, sem pensar no conceito de hidrólise. Vamos pensar de uma forma bem rasteira por enquanto. Eu quero treinar o olhar de vocês para depois entrar no conceito de hidrólise, tá? Então, para a gente conseguir classificar um sal como ácido e básico, segundo a bitolinha do tio, a gente precisa primeiramente relembrar o que é um ácido. Quer dizer, o que é um sal? Um sal é um composto químico cujo a parte esquerda dele, né, o cátion, vem sempre de uma base. E a parte direita, que é o ânion, vem sempre de um ácido. Beleza? Muito bem. Então vamos lá para o item 3. Item 3. Vamos lá para o item 3. Bitolinha do tio. Bitolinha do tio. Ai, que gostoso, pro. Essa bitolinha é para ajudar vocês, apenas batendo o olho na estrutura do sal, como é que a gente prevê se ele vai ter um comportamento ácido ou básico, tá? Agora, vai ficar um esclarecimento aqui. Essa bitolinha, ela é só uma regrinha boba, né? Que ajuda você a bater o olho na estrutura do sal e classificar ele como ácido ou básico. Essa bitolinha não explica o porquê. Nós vamos explicar o porquê quando a gente for entender o conceito de hidrólise salina. Tudo bem? Primeiramente a gente precisa treinar o olhar, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Para a gente classificar o sal. KCl, cloreto de potássio. Se eu pegar esse sal e jogar ele em água, ele vai ter um comportamento ácido, básico ou neutro, né? Ele vai alterar o pH da água. Se ele vai alterar para baixo, para cima, ou vai deixar ali por volta de 7. Essa é a questão. Então, olha só. O que você tem que fazer para classificar esse sal? Ó, o potássio veio da base. Né? E aí, vamos classificar a base da onde que veio esse sal? Ó, o K veio da base chamada KOH. KOH é uma base forte. Professor, como é que eu sei disso? Você decorou lá no ensino médio. Você decorou que as bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, de modo geral, são todas fortes, né? Tudo bem? Então, esse K veio de uma base forte. E o Cl? O Cl veio de qual ácido? Veio do HCl. Então, ele veio de ácido forte. Então, quando eu olho para a força do ácido e da base, de onde veio o meu sal, né, eu não percebo predominância de força entre de um sobre o outro. Eu não percebo essa predominância. Então, a parte esquerda, que é o cátion, veio de uma base forte, e a parte direita, que é o meu ácido, veio de um ácido forte. Portanto, eu posso inferir que o comportamento desse sal em água vai ser um comportamento neutro.
Ó, perceba que isso daqui não faz o menor sentido, isso aqui que eu tô explicando, né? Eu não tô explicando nada, eu tô só te dando uma regrinha, te dando uma bitolinha, né? Que te ajuda a classificar de uma maneira bem rápida. Você bate o olho na estrutura e sabe o comportamento desse sal, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê que esse sal tem um comportamento neutro. Dá para explicar isso de forma quantitativa, inclusive, tá? Mas por enquanto vamos aprender a treinar o olho, né? Vamos treinar o olho, a bater o olho e responder rapidinho. Esse sal tem um comportamento ácido, esse sal tem um comportamento neutro, esse sal tem um comportamento básico, tá? Então esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo, exemplo 2. Cianeto de lítio. Cianeto de lítio. Acho que eu nunca vi esse sal. Vamos lá, cianeto de lítio. Vamos olhar para o lado esquerdo. Ó, o lítio veio de uma base. Sempre o lado esquerdo vem da base. Veio de base forte. Ó, Li, Nakama, Robson, Crusoe em francês, né? É família 1A. Beleza, família 1A, metais alcalinos. Portanto, bases fortes. E o cianeto? Cianeto veio de ácido fraco. Ah, ácido que tem carbono é fraco. Bateu o olho, sabe que é fraco, certo? Portanto, olha só, existe predominância de um sobre o outro? Existe, né? A base da onde veio o sal é uma base forte. O ácido da onde vem o sal é um ácido fraco. Portanto, esse sal vai ter um comportamento alcalino ou básico, porque a base de origem é uma base forte. Ó, perceba que essa justificativa minha é uma merda, né? Tudo bem? Eu não tô explicando nada, eu só tô te ensinando a bater o olho na estrutura de um sal e classificar ele como tendo comportamento ácido e básico. Ou básico, né? Ácido ou básico. Tá claro? Então, quando a sua origem, né? Quando eu olho para a origem, que é da onde que veio a base e da onde que veio o ácido, eles têm comportamento parecido, né? Ambos são fortes. O comportamento do sal em água vai ser neutro. Quando existe uma predominância, é da onde que veio é uma base forte e um ácido fraco, então ele vai ter comportamento básico, né? Vamos dar um exemplo 3 aqui, ó. Exemplo 3. Nitrato de alumínio, né? Nitrato de alumínio. Olha, alumínio. O alumínio veio de uma base. O alumínio está na família 1A ou 2A? Não. Certo? Se ele não está, então a base da onde que ele veio é uma base fraca, né? Quais são as bases fortes? Família 1A e 2A somente. Muito bem. E o íon nitrato? Veio do ácido nítrico, né? O íon nitrato veio do ácido nítrico, que é um ácido forte. Portanto, né, quando eu olho a predominância de um sobre o outro, né, esse sal veio de um ácido forte, a sua origem é um ácido forte, uma base fraca. Quando eu jogo esse sal em água, ele vai ter um comportamento ácido, tá? Por último, o exemplo 4. O exemplo 4, vamos lá. Carbonato de zinco. Vamos olhar para a origem. O zinco
veio de base fraca. Não é metal alcalino nem alcalino terroso, portanto base fraca. E o carbonato? Carbonato tem, né, veio de um ácido, que é o ácido carbônico, que é o H2CO3, né? Isso aqui, ó, é um ácido, né, da onde que veio o íon carbonato? É um ácido fraco. Por que que é fraco? Porque tem carbono. Ó, perceba que eu não tô explicando nada, né? Eu não tô explicando nada, eu tô só dando bitolas. Eu não tô explicando os porquês, né? Tudo bem? Então, aí quando a gente olha da onde que veio, né? A base de origem é fraca e o ácido de origem é fraco. Portanto, o comportamento desse sal, quando eu jogar ele em água, vai ser um comportamento neutro também. Porque não existe predominância de um sobre o outro, tá? Gente, isso aqui, ó, é só uma bitolinha para você bater o olho rapidamente e classificar o sal, né? Tudo bem? Ai, professor, para que serve isso? Gente, serve para muita coisa, né? O tempo todo você usa esse tipo de situação, você precisa às vezes de uma substância alcalina. Se você não tem essa sacada de perceber que o sal ele tem um comportamento, você não consegue, sabe? Você não consegue evoluir na química. Você precisa ter esse tipo de olhar, né, para os compostos, perceber o comportamento deles rapidamente, sabe? A gente precisa ser ligeiro quando a gente olha para as coisas. Então, professor, eu não lembro das regras lá para classificar um ácido ou uma base como sendo forte ou fraco. Então, lembra, ó, as bases fracas são todas as outras. As de metais alcalinos e alcalinos terrosos, de modo geral, são fortes, tá? Para ácido, existem só 7 ácidos fortes, ó, que são 3 hidrácidos, que é o HCl, o HI e o HBr, e 4 oxiácidos, que é o H2SO4, o HNO3, que mais? Que mais? Ixi, eu já tô esquecendo. HClO4, tem mais um. Ih, esqueci. Não vou lembrar agora. HClO3. É isso. Tá? Tudo bem? Lembra, tinha uma regrinha que você aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, que também é uma bitola, né? Não faz o menor sentido essa regrinha. Ó, você tira o hidrogênio do oxigênio. 4 menos 2, faz essa conta. Deu 2. Se esse número der 2 ou mais de 2, um ácido é forte, tá? Se der 1, é moderado. Se der menos que 1, é fraco, né? Ó, 3 menos 1, 2, é forte. 4 menos 1, 3, é forte. 3 menos 1 é 2, forte, tá? É só uma bitola para você lembrar quais são os ácidos fortes. Ou então você pode lembrar que nem eu lembrei aqui, só lembra a estrutura dos fortes. O resto é moderado ou fraco, né? O moderado, eu tô lembrado aqui, é só o HF, que eu tô lembrado agora no momento. Beleza? E o resto, de modo geral, são fracos. Muito bem. Dito isso, já que nós já aprendemos por meio de uma bitolinha, a classificar um sal como ácido ou básico, vamos resolver exercícios. Mas vamos resolver exercício no próximo vídeo, tá? Porque tá dando 30 minutos. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.